Meus amigos, isso pode dar muito errado e não é exagero. Exatamente, meus amigos. O Sport ganhou 2 reforços agora, que acabou de sair informação que ganhou esses 2 reforços. Mas a pergunta é reforço mesmo ou é problema? Porque é o seguinte, meus amigos, tem um dos reforços aí, que é um jogador que a torcida gosta, vem sofrendo algumas lesões nos últimos tempos, não vou dizer nos últimos anos, mas nos últimos tempos vem sofrendo lesão, uma forma física meio duvidosa e não vem rendendo em campo. Se lesionou agora há pouco e provavelmente está de volta, tá certo? E o outro, meus amigos, é o caso mais complicado que eu já vi nos últimos 5 anos dentro do Sport, que é um jogador que disse que não queria ficar no Sport, tentou ser emprestado 2 vezes, as 2 vezes deu errado. A primeira, porque a negociação não andou de uma forma meio estranha, que seria o Remo, e da outra chegou no Cuiabá, e quando chega no Cuiabá, o jogador está lesionado e o Sport não sabia. Ele voltou do empréstimo lesionado, o que foi que aconteceu? Mas agora ele se torna reforço, meus amigos. Vamos lá que eu vou trazer aqui para vocês todos os detalhes e eu já quero a opinião de vocês. Esses 2 atletas são reforços mesmo ou pode ser problema? Bora lá que a gente vai conversar muito sobre esses 2 jogadores. Vamos lá que eu vou explicar todos os detalhes para vocês. Vamos embora. Meus amigos, é o seguinte, tá? Sendo direto ao ponto aqui com vocês, esses 2 atletas aí, que no caso é Zé Roberto, que é o primeiro ponto aí, que veio com muita lesão, o jogador que esse ano não deu o que falar ainda, e principalmente, tá? Com a chegada de Perotti, ainda não deu o que falar, aí que o negócio vai complicar mesmo pro lado dele, e o outro é o cara que é mais problemático dos últimos 5 anos, que é, no caso, que é Fábio Matheus. O cara, assim, todos os problemas, o cara conseguiu colocar dentro de 3 meses dentro do Sport. Mas bora lá pra fonte, que a gente volta a conversar sobre os 2 atletas. Vamos lá. Meus amigos, a informação aí é do GE Sport, tá? E trouxe o seguinte: Zé Roberto e Fábio Matheus são liberados e treinam com o elenco do Sport. Centroavante e volante dependem de condicionamento físico para serem utilizados pelo técnico Márcio Goiano. Até aí tudo bem, assim, entre aspas, tá? Porque assim, Zé Roberto perdeu muito espaço, tá? E a gente vai conversar sobre ele, que os 2 são problemáticos, tá? Assim, não problemáticos, mas Zé Roberto não tem... O problema do Zé Roberto é que é mais físico. E Fábio Matheus, o problema dele é de postura, de mentalidade desses últimos tempos. Mas vamos lá completar aqui a matéria. O departamento médico liberou o centroavante Zé Roberto e o volante Fábio Matheus, que treinam com bola junto ao grupo do Sport. No momento, apenas o zagueiro Baraca está no DM. Eu nem sabia que esse cara, pensei que esse cara estava emprestado, esse Baraca. O atleta ainda não atuou na temporada, recuperando-se de lesão do ligamentar no joelho esquerdo, tá certo? Vamos lá, falando de Baraca aí, é um zagueiro bom, tá? Eu gostava aí, teve umas falhazinhas e o Sport foi... E não deu tantas oportunidades ao cara. Mas bora lá, mas bora direto ao ponto aqui, falando primeiro de Zé Roberto, tá? Zé Roberto é um caso que ele foi falta de sorte. Eu gosto dele, tá? Assim, eu acho um jogador dedicado. Sempre falei aqui, desde o começo do ano, eu disse, Zé Roberto é um cara que diminuiu o seu salário. Ele deixou um salário abaixo ali, foi um dos primeiros que procurou o Sport pela gratidão que ele tem ao Sport desde o ano passado. Ele foi o único que procurou o Sport e disse, eu quero reduzir o meu salário. Pode ser até que o Sport tenha essa ideia de redução de salário por conta de Zé Roberto, tá? Desse início de ano. Mas Zé Roberto procurou o Sport alinhou tudo com ele continuou no clube. Agora, venhamos e convenhamos, Zé Roberto não está jogando nada. Não jogava nada. Zé Roberto ele conseguiu ser banco, só para a gente ter uma ideia aqui e relembrar, antes da lesão de Zé Roberto, que ele conseguiu ser banco de Gustavo Coutinho, que nem está mais no Sport. Então, assim, ele não conseguiu se firmar no clube, no time. Ele sempre era um jogador que estava acima do peso. Eu não sei o que aconteceu com o Zé Roberto, tá? Porque depois da lesão do ano passado de Zé Roberto, ou foi no ano retrasado, nem lembro direito, da lesão que ele teve, ele já tinha tido uma no braço, depois teve outra na perna, e ficou bem, agora já teve mais outra. É um cara assim, que eu acredito que Zé Roberto, ele não consegue mais se firmar no Sport. Eu acredito que vai fazer bem para ele e para o Sport
ele ser emprestado. Ou ser emprestado, ou ser liberado e entrar em um comum acordo. Porque o que Zé Roberto tem de azar no Sport, meus amigos, não tá no gibi. É lesão por cima de lesão que Zé Roberto tem. Até no primeiro ano dele ele fez bem. Ele jogou bem. E falando de Zé Roberto dentro de campo, a gente tem que ser sincero, Zé Roberto está sendo basicamente o zero à esquerda. Ele toda vez chegava atrasado. É um cara que só é um jogador de segundo tempo. Ele se firmou esse ano como jogador de segundo tempo. Que perde gol fácil, gol feito. E, enfim, eu não vejo mais clima para Zé Roberto, mesmo gostando do cara, sendo um cara que eu elogiei bastante por ter reduzido o salário. Eu não vejo mais característica dele ali dentro do... a gente precisar dele dentro do clube. Até porque, meus amigos, vamos lá. A gente tem, entre aspas, dois centroavantes. O primeiro é Perotti, que o cara tá fazendo um gol adoidado aí. A gente já nem sente saudade. Eu tenho certeza que quando vocês escutaram aqui o nome de Zé Roberto, vocês já tinham esquecido dele. Hoje Zé Roberto já voltou. A gente tava nem tipo assim, quando o jogador é importante, se machuca, a gente, poxa, era bom que o fulano voltasse. Era bom que ele voltasse. E quando o cara volta, a gente, poxa, voltou. Nem isso a gente sentiu falta de Zé Roberto. A realidade é essa. E com a chegada de Perotti, ele não chega nem para ser banco. Porque quando chega no segundo tempo, Perotti cansa. Quando cansa, a gente ainda tem Yuri Castilho, que joga como ponta, e eu gosto mais dele como centroavante, porque como ponta, ele não volta tanto no caso de Yuri Castilho para marcar. Mas a gente tem o Yuri Castilho, que é basicamente substituto hoje de Perotti. Então eles ficam ali revezando até entra no segundo tempo, ou de titular o Yuri Castilho na ponta, mas logo ele já começa a se aproximar de Perotti, Perotti sai no segundo tempo e o Yuri Castilho já fica como centroavante. E a realidade é essa. Então não tem espaço hoje, na minha opinião, para o caso de Zé Roberto. A realidade é essa. Infelizmente, o atleta não é útil para o esporte. E, como eu falei para vocês, era bom para os dois lados, tanto para o esporte, tanto para Zé Roberto, ele procurar novos ares, tá? Até por questão de lesão e principalmente porque ele não está rendendo tanto o que ele espera e o que o esporte espera dele também. Beleza? Agora o outro lado, meus amigos, que é o lado de Fábio Matheus. Pelo amor de Jesus Cristo, esse aí é outro que foi falha, tá certo? Não vou dizer nem que ele é um azarado, mas foi falha da equipe médica do esporte. Eu não tiro isso da mente, que foi basicamente, ele foi emprestado foi o Novo Horizontino, voltou, treinou com o esporte, disse que não podia ficar no clube, aí o esporte procurou o Remo estava tudo certo para ficar com o atleta, só faltava assinar, mas o diretor que estava fazendo essa negociação lá do Remo foi demitido. Aí o cara deu errado. O Remo já não quis, mas por conta disso. Segundo o Zuzu, foi por conta disso, tá? Porque, independente, o jogador não é jogador de diretor. Ele é jogador, ia ser jogador do clube. Então, mas enfim, deu errado. O executivo do Remo não quis, ele voltou. Bota pra treinar no esporte. Até Roger disse, não, eu gostaria que ele ficasse aqui, quando o Roger era treinador, para compor esse elenco. Ele é muito importante, ele é um volante importante, é um jogador de pegada, tudo mais. E Roger queria contar com ele. Mas mais um zum na internet disse que Fábio Matheus não pode ficar em Recife porque ele tem problemas com bebida, entre aspas. E saiu agora há pouco já um rolo entre ele e Edson Lucas, que estavam comemorando uma festinha aí. Enfim, aí é o problema particular dele, mas ele já estava bebendo aí com o Edson Lucas, que tinha acabado de chegar no esporte, o lateral esquerdo. Mas voltando a essa questão dele era essa bronca que o empresário dele disse que ele não podia ficar em Recife, tá? Ao Zuzu. Foi esse que eu disse a vocês, que era a má influência e tudo mais, que já tinham pego jogador bêbado em show e tudo mais. Enfim, não teve fotos, foi mais o Zuzu. Eu não posso cravar isso aqui pra vocês, mas o atleta teve esse histórico todo aí. Aí, nesse mesmo momento que ele voltou, não podia ficar em Recife de jeito nenhum. Vamos lá emprestar ele pro Cuiabá. Chega lá no Cuiabá, o cara faz todo o teste físico, fica no Cuiabá, aí o Cuiabá diz, beleza, tudo ok, só que o cara tá lesionado, irmão. Tá lesionado, o esporte não sabia disso. Aí traz o menino de volta. O que aconteceu com o Fábio Matheus? Aí foram olhar, fazer uma avaliação e viram que o atleta estava assim lesionado. Aí ficaram de decidir se ia fazer uma cirurgia no esporte ou não. E, enfim, a petecada ficou no colo da gente. O esporte pagando salário. O esporte que está em ano de crise, como eu trouxe para o vídeo para vocês aí, o vídeo anterior. O esporte está em crise. O esporte não pode ter mais custo, mas Fábio Matheus está lá. Só que, magicamente, agora, depois de ter dado errado no Remo e ter dado errado no Cuiabá, magicamente ele pode ficar no esporte.
ele agora vai ser integrado ao elenco, estava se recuperando aqui em Recife. O que danado está acontecendo de verdade, tá? Porque é muito zum e Fábio Matheus não pode ficar em Recife, agora pode ficar em Recife, e ele, que eu digo a vocês, ele não podia ficar de jeito nenhum. Era o que todo mundo falava, era o que o GE falava, era o que toda a imprensa pernambucana estava falando. E agora ele pode ficar. Mas para mim, tá certo? Não o caso de Zé Roberto, que eu já dei minha opinião, que é bom ser emprestado. Mas no caso de Fábio Matheus, é uma bomba relógio, tá certo? Se ficar em Recife, eu acredito que vai prejudicar mais a gente do que ajudar. Se a família do cara pede para emprestar, empreste, irmão. Empreste. Se recuperou, Massa pode ser entregado ao elenco. Mesmo que Márcio Goiano queira, tá certo? Que eu acho que ele é um bom jogador, falando dele como jogador, acho que ele é um bom jogador. Dá sim para compor o elenco do Sport, mas problema psicológico, pessoal, não sei qual é o problema dele, é bom emprestar o atleta. É bom emprestar ele, seja para qualquer outro clube, mesmo Sport bancando a maior parte do salário, para a gente não ficar com o cara dentro do grupo e acabar sendo um calo pra gente, sendo um prejuízo pra gente e enfim, pro atleta também, tá? Porque ele tem família, é um jogador novo, então empresta ele com opção de compra e vende o atleta, porque nesse caso os dois se unem, nesse caso aí de Fábio Matheus, tanto o Fábio Matheus quanto o Zé Roberto, eu acredito que os dois precisam mudar a mentalidade, mudar de área, sair do esporte e mudar e seguir a vida deles em outro clube, beleza? Mas deixa aí nos comentários, meus amigos, o que é que vocês acham? Zé Roberto é um jogador importante? Vocês continuariam com o Zé Roberto, mesmo sabendo que tem Perotti e Yuri Castilho como centroavante? E esse caso de Fábio Matheus, vocês acham com essa possível saída de Zé Lucas, ele conseguiria preencher essa lacuna que Zé Lucas vai deixar? Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.